A editora Plug Me apresenta Vivendo no Mundo dos Espíritos, romance do espírito Patrícia, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, livro original da editora Petit, leitura de Ana Rosa e Ana Beatriz Correia. Loucura. Impressionante, realmente fascinante é o cérebro humano. Residência central da alma, arquivo do nosso passado, nascedouro de toda a criatividade humana, sede de toda felicidade e alegria, quando isento de conflitos. Mas a maioria de nós não faz outra coisa senão deteriorar a capacidade mental através da deturpação das forças e energias que recebe da bondade divina. É um fato corriqueiro, que muito pouco nos chama a atenção. E quando chegamos a vê-lo acontecendo com nossos irmãos, procuramos as causas dessas infelicidades e dores em agentes externos, como as anomalias físicas ou na ignorância de nossos irmãos obsessores. Dificilmente paramos para pensar que o caminhar da natureza cósmica é no sentido do aperfeiçoamento de todas as suas manifestações, incluindo também o homem. Mas quase nunca o homem olha para dentro de si e reconhece que é em si mesmo que reside a fonte de seus próprios males e infortúnios. Meditando sobre esses fatos, iniciei a aula teórica em que estudamos o cérebro humano. Vimos que o cérebro físico é idêntico ao perispiritual. Numa aula difícil, estudamos as partes do cérebro e seus respectivos nomes. Montamos um cérebro de plástico, para termos a real ideia de como é formado. Impressionante e maravilhoso é o cérebro humano. Aprendemos os nomes complicados das doenças que o atingem e seus sintomas. Vimos filmes sobre doenças mentais e também sobre doentes. Estudamos e vimos a loucura sem a obsessão. O motivo por que a obsessão é a causa de muitas doenças e loucuras, estudaríamos posteriormente. As doenças mentais são quase todas de origem espiritual. Estão ligadas a um passado cheio de erros. Muitos doentes recordam, total ou parcialmente, de forma confusa, existências anteriores que perturbam o cérebro, e este, predisposto a adoecer pelas muitas maldades que fizeram, não consegue se equilibrar. Recordações do passado não prejudicam pessoas equilibradas e que já quitaram suas dívidas ou o karma negativo. Tivemos uma aula interessante na qual aprendemos a nos concentrar em outras mentes e saber o que estão pensando ou o que está se passando. Aprendemos para ajudar. Só podemos ler com a permissão de quem estamos pesquisando, ou quando este está muito necessitado de ajuda. A mente perturbada é fácil de ler, porque seus pensamentos estão fixos em determinado assunto. Claro que só com essas aulas não iríamos sair lendo pensamentos, mas era um início. Para desenvolver esse processo com perfeição, leva-se tempo e é necessário prática. Este estudo serviria apenas para ler os pensamentos dos doentes e ajudá-los. Temos que nos concentrar na mente do outro e o que ele pensa vem à nossa mente. No começo, líamos de forma incerta, pedaços somente. Depois, com o treino, fomos nos aperfeiçoando. De desencarnado para desencarnado é mais fácil. Depois, aprendi a ler a mente dos encarnados, mas só faço isso para uma ajuda, nunca por curiosidade. Depois, como já disse, a mente perturbada é mais fácil. Em doentes mentais, os pensamentos são sempre muito confusos. Na aula prática, fomos ao Hospital da Colônia. Os doentes perturbados ficam no hospital em alas separadas. Dentro dessas alas ainda são isolados, dependendo de seu estado. Esses socorridos, é claro, não estavam obsediados, mas muitos tinham sido quando encarnados. Visitamos primeiramente os que se encontravam já em recuperação. A enfermaria é grande, com muitas janelas, leitos, cadeiras, algumas mesas com flores, quadros na parede e cortinas nas janelas. Era uma enfermaria feminina. As doentes usam roupas brancas, vestidos ou conjuntos de calças compridas e camisas. A primeira impressão que se tem é que estão bem, não têm dores.
mas em algumas os olhos são um tanto parados, em outras inquietos. Umas falam muito, outras são quietas. Receberam-nos bem, gostam de conversar e falar de seus problemas. Recebemos orientação e permissão para tentar pôr em prática o que aprendemos sobre a leitura da mente. Fomos até lá para conversar com as doentes, tentar ajudá-las com conselhos, dar passes e convidá-las a orar conosco. Fui conversar com uma mocinha que parecia estar com 15 anos, mas tinha 23. Você quer me escutar mesmo? Interrogou-me. Posso contar minha vida a você? Claro que pode. Fale o que quiser, respondi. Eu era uma boa moça, ou todos pensavam que era. Honesta e trabalhadeira, ajudava minha mãe viúva a costurar para as freguesas. Me comportava um tanto estranha, maníaca, mas nada sério. Tinha 22 anos, não arrumava namorado e acabei apaixonada por um homem casado, passando a me encontrar com ele às escondidas. Fiquei grávida. Ele não queria nada comigo, arrumou e pagou para que eu fizesse aborto. Temendo os comentários maldosos e minha mãe, fiz o aborto. Ninguém ficou sabendo, mas depois desse gesto eu fiquei doente. Me tornei louca e fui internada num sanatório, onde desencarnei após um tratamento de choque. Sofri muito. Fui perseguida por um espírito inimigo de outra existência. Esse espírito, tentando se reconciliar, ia nascer como meu filho e eu o abortei. Não me perdoou. O ódio voltou mais intenso e me perseguiu pelo umbral. Depois de algum tempo, fui socorrida. Agora estou bem. Observando-a, vi que ela fora um espírito endividado, que na encarnação anterior a esta, errou muito, e quando desencarnou, sofreu muito no umbral e acabou perturbada. Fez um tratamento e reencarnou. Na vida física, após novo erro com o aborto, seu cérebro desarmonizou-se e o obsessor conseguiu deixá-la doente. Se não errasse nesta, não iria adoecer. Assim, vimos casos em que os obsessores esperam uma oportunidade, como novos erros, desequilíbrio sentimental, uma dor como a da desencarnação de entes queridos que baixa a vibração, para poder atuar. Esses doentes gostam tanto de atenção que às vezes querem nos narrar tudo de novo. Querem que fiquemos perto e lhes dediquemos atenção. A moça agarrou a minha mão. Me deixe ficar mais perto de você. Me sinto bem. Deixe. Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto de sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio defronte à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Apiedei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou a minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar. Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado. Aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar sim. Referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa. Falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos, mas moro nesta tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria ou Carmela? Que confusão! Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas ou nenhuma. Dizem que fui Carmela, morri, ou desencarnei e nasci, ou reencarnei como Maria. Mas todos são um só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro? Indaguei. Maria é negra. Não, tenho horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era e fiquei. Tentei explicar que na existência anterior foi Carmela e que teve o corpo morto, depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história. Dei-lhe um passe e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde.
Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma não esqueceu, fascinada com a encarnação como Carmela. E as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu, por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para vê-la. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o da visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver. Conversamos muito. Queria reencarnar. Havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho. Ela ficou entusiasmada. Lá, ela aprenderia o Evangelho, a moral cristã que muito lhe fariam bem. Essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual, há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sadios e, ao desencarnarem, perturbaram-se com o sofrimento ou o remorso. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: É você? Assustei-me e Frederico foi até ele. Ela o quê? É linda. Zé me disse baixinho. Aí, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui. Frederico ficou conversando com ele, que enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela. Foi conversar com um velhinho. Após os cumprimentos, começou a falar. Fui um caçador. Morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele, como se ela tivesse disparado. Deu certo, e o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico. Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele, dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas, ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que eu estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital. Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o. Depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. Na encarnação anterior a esta, fui à guerra. Matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país. Era pobre e trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam me obsediar. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia. Criei coragem e confessei-lhe o meu amor. Mas ela riu de mim. Tomei veneno. Só que não morri. Fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo o mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmolas. Com o tempo, os obsessores foram embora. Eu sei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes me lembro da guerra e grito. Mas graças a Deus estou melhorando.
E estar falando novamente é bom demais. Chegou a dormir quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5 para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia falta de seu obsessor a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que a obsediara ficou no umbral. Não quis socorro. Ele sente chamá-lo? Indagou Laís ao enfermeiro. Não, a distância é grande e as vibrações muito diferentes. Lemos os pesadelos de um senhor que teve a tara do sexo e, para se satisfazer, matou 2 crianças. Vimos também uma senhora que matou afogada uma criança, menina de 2 anos, para vingar-se da patroa. Ninguém descobriu e deram o fato por acidente. Mas um dia o remorso veio e ela passou a sofrer muito. Tudo muito triste de ver. Erros, remorsos e sofrimentos podem perturbar alguém e, quando encarnado, pode vir a ter uma das doenças mentais como reação. Viemos à Terra por poucas horas e fomos visitar um sanatório. Desta vez, viemos só para ver casos de loucura sem obsessão. Nossas visitas ajudam os doentes. Fazemos círculos de oração e damos passes. Quase sempre esses doentes manifestam suas doenças quando cometem erros. Sentem uma dor maior, têm que enfrentar as responsabilidades ou são acolhidos por acontecimentos desagradáveis. Vimos nesses encarnados as doenças de que eram portadores e seus sintomas. Não tivemos muito o que debater na aula de conclusão. Só Luiz perguntou: As doenças mentais são hereditárias? A hereditariedade pode dar aos indivíduos as tendências físicas, mas quase sempre reencarnam com espíritos afins, e tantas vezes quanto as que participam de erros em conjunto. Pode ser que tenham errado juntos, e por isso resgatam juntos. Quando o espírito se equilibra, o cérebro físico também será equilibrado. Foi bom para todos nós esse estudo. Pedidos. A aula teórica foi pequena. Dona Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Esses pedidos são feitos, ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados. Disse Dona Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem, ao se ver em perigo, grita pela ajuda de Maria, mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipes de espíritos em nome de qualquer entidade. Isso não importa. Honras a encarnados só importam a eles mesmos. A nós, trabalhadores do bem desencarnados, só importa o bem que fazemos. Fazer promessas é errado? Indagou Glória. Muitos fazem de boa fé, mas já é tempo de se entender que não se podem trocar bens materiais por favores espirituais. É muito mesquinho. Você faz isso que eu faço aquilo. Pode-se pedir, mas sabendo que se for atendido, não precisará dar nada em troca. Bastará agradecer. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo. Mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isso é mais viável. Muitas pessoas fazem promessas. Disse Joaquim. Minha mãe fez uma para eu cumprir, mas desencarnei e não a realizei. Ela achou por isso que eu estava no inferno. Sofria e transmitia a mim a sua agonia. O padre aconselhou que ela mesma cumprisse. Minha mãe cumpriu e me deu sossego. Senti muito quando ela me imaginava no inferno. O não cumprimento do que se prometeu incomoda a si mesmo. Conheço pessoas que desencarnam e não têm sossego. Ficam a vagar com aflição por não terem cumprido uma promessa.
Outros não cumpriram e até se esqueceram. Socorridos, ao lembrar, aprendem que esse fato não interfere no auxílio quando desencarnam. Bons espíritos não cobram. É nosso costume cobrar de nós mesmos. Mas, já que prometemos, trocamos favores, recebemos ajuda do outro, é honesto cumprir. Não se pode prometer algo para outro cumprir. Não somos responsáveis pelos pedidos e promessas de outros. Quando os terráqueos evoluírem mais, não haverá promessas. Há os que fazem promessas cujo cumprimento é a melhor interior? Lauro perguntou. Bem poucos. Prometem muito e às vezes coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessas para melhorar, deixar um vício. Na aula prática, fomos conhecer o departamento de pedidos. Não são iguais, variam muito de uma colônia para outra. Nas colônias grandes ou nas que ficam próximas de onde no plano físico há romarias, esses departamentos são grandes. Na colônia de São Sebastião, o departamento de pedidos está localizado dentro do prédio das religiões. Tem 4 salas grandes. A primeira ocupa-se com pedidos de desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Lá nessa sala, chegam pedidos de desencarnados da colônia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e muitas para ajudar entes queridos, desencarnados ou encarnados. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as outras 2, a fim de serem analisados. Depois voltam à sala de origem para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento. Isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há muitos pedidos sem promessas. Por isso, a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. Essa sala é muito agradável. Tem lindos quadros na parede. Todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos de flores. A terceira sala, bem grande e com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com nomes de santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como os casos de pedidos para chover ou não chover, para vitória de times esportivos, para ganhar na loteria, etc. Os viáveis são os que podem ser atendidos, em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois dão o seu parecer final. Se aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça. Aí resta ao pedinte cumprir o prometido. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. Por exemplo, se a pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento age à maneira de um telefone, como se o pedinte, com fé, assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse fato, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Por isso é que muitos convocam as pessoas que consideram boas, que têm fé, para orar por eles. Disse Zé. Em sua maioria, os pedidos têm origem em locais como igrejas, cemitérios, nos próprios lares, etc. São anotados e levados ao departamento. E isso é feito não só pelos que lá trabalham, mas também por qualquer espírito do bem. E às vezes são espíritos familiares ou trabalhadores de qualquer outro setor. Nos cemitérios, os socorristas de lá mesmo é que tomam nota. Estávamos curiosos e observando tudo quando um orientador da casa nos disse gentilmente: Podem ler os pedidos, mas façam o favor de os colocar depois no mesmo lugar. Admirei-me da quantidade. Peguei alguns que estavam como viáveis. Eram pedidos de cura, para largar de fumar, para aceitar o filho que não conseguia amar. Ali estavam também anotadas sugestões para os socorristas.
A ficha da mãe, pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse a amar o filho, foi analisada. E viram que mãe e filho foram inimigos no passado e que nesta encarnação estavam juntos para se reconciliar. A ajuda consistia em conversar com ela enquanto o corpo dormia e fazê-la entender a necessidade de aceitar o filho. Envolvê-la em pensamentos diários durante 6 meses, incentivando-a ao perdão e ao carinho. Dará certo? Indaguei a um trabalhador mostrando a ficha. Creio que sim. Dependerá de que ela aceite nossas orientações. Pede-se muito, e a pilha de solicitações enviáveis era grande. Peguei algumas para ler. Numa delas, uma senhora rogava às almas do purgatório ajuda para que o marido não descobrisse que ela o traía. Rezaria 3/3 no cemitério. Em outra, um rapaz pedia a Santo Antônio que o ajudasse a se casar com uma moça rica e bonita. Iria à missa 1 vez por mês durante toda a vida. Certa moça suplicava à Virgem Maria que a livrasse de estar grávida. Era solteira. Alguns inviáveis eram insistentes, com pedidos a vários santos de uma vez e com promessas incríveis. O orientador do departamento gentilmente nos esclareceu. Respeitamos todas as formas de crenças e todos os pedidos. Se aqui chegaram, é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm base em fé raciocinada. Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros, como este que pede a Nossa Senhora Aparecida proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele, há mais ignorância do que maldade. Marcela leu alto as palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia em esmolas para os pobres. O orientador elucidou-nos. Todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessa semelhante. Não o ajudamos. Não podemos auxiliá-lo como deseja. E os acontecimentos ficam à revelia. Há algum tempo promete, e porque não foi preso, paga a promessa. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar a forma de viver, a deixar de traficar. Mas, infelizmente, não é isso que quer, pois gosta do que faz. Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era o de um senhor pedindo que sarasse. Estava no hospital, tinha câncer em estado adiantado. Não obteria a cura do corpo. Seu pedido não seria atendido, mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Ele sentiu nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Uma outra súplica nos comoveu. Uma menina de 8 anos, órfã de mãe, desejava a genitora de volta. Mas isso não é inviável? Indagou Glória. O pedido sim, respondeu Frederico. mas não a ajuda. Os socorristas também irão, por um determinado tempo, visitá-la todos os dias, consolando-a e ajudando-a a aceitar a desencarnação da mãe. Já outra senhora queria ajuda porque se sentia mal, com falta de ar. Ao seu lado estava um desencarnado a vampirizá-la. Os socorristas fizeram-se visíveis a ele, conversaram e o convenceram a ir para um posto de socorro. Depois fomos ver como se anotam as fichas. Era em uma igreja. Naquela hora da tarde estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamo-nos de uma senhora que orava com fé, aos pés do altar do coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola. Essa senhora será atendida? Perguntou Ivo ao trabalhador. Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes, pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução.
Mas se for preguiça, só pode ser incentivado. Ninguém irá fazer o que lhe compete: estudar. Depois fomos a um lugar de romaria. Ali, muitas pessoas pagavam promessas ou pediam graças. As súplicas eram diversas. Desejavam obter facilidades, riquezas. Algumas eram comoventes. Pediam saúde, melhora de caráter. Essas últimas, aliás, geralmente eram feitas para outras pessoas, como a esposa que desejava que o companheiro largasse a bebida e o filho o tóxico. Em lugares de romarias, há equipes grandes de trabalhadores. Os pedidos são encaminhados normalmente ao departamento de uma colônia. Se o local é muito frequentado, o departamento fica ali mesmo, como em Aparecida do Norte. Uma equipe grande trabalha ali, onde os pedidos são anotados e levados depois para as salas construídas no plano astral, como continuação da construção material. Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral? Perguntou Cida. Sim, por isso os trabalhadores também são guardas. E o local está equipado com raios elétricos. O que acontece se o raio atingir o encarnado? Joaquim perguntou. Nada. Somente atinge os desencarnados. Continuou a elucidar Raimundo. Os trabalhadores do local estão aptos a lidar com esses raios e não acontecem contratempos. Porque muitas pessoas vêm de longe, de diversas partes do Brasil, os socorristas vão depois aos seus lares. Todos os pedidos recebem respostas. Vimos um senhor pedir que ganhasse um carro na rifa. Os trabalhadores não iam interferir no sorteio, mas sim incentivá-lo a pensar mais na parte espiritual. Em épocas de grandes romarias, o local recebe ajudantes extras. É comovente ficar ali escutando as súplicas. Há tantas pessoas com fé. Não trabalhamos durante o estudo que fizemos, só observamos. Voltamos à colônia. A aula de conclusão, como sempre, serviu para tirar dúvidas. Joaquim foi o primeiro a perguntar. Como é feita a ajuda de pedidos que envolvem tempo, como a de um senhor que pediu proteção ao neto que acabava de nascer? Frederico é que respondeu. Isto é inviável. O recém-nascido não terá proteção especial por causa da solicitação. Ajuda em todos os momentos todos nós temos. Mas um pedido de outra senhora que reza a vida toda para ter uma boa morte ou desencarnação, aí sim, quando chegar a hora, terá assistência. Se for boa, terá um socorro mais profundo. Se não, só a assistência para desligá-la e lhe dar as primeiras orientações. Uma senhora pediu com fé a Nossa Senhora que ajudasse o esposo desencarnado. Como é feita a ajuda? Indagou Rosália. Os socorristas podem pesquisar e sabem onde o esposo está. Se está bem, nada será feito. Se está sofrendo, analisam o caso. Pode ser que não queira ajuda no momento, assim, não será auxiliado, e o pedido não poderá ser atendido. Mas se sofre e quer o socorro, receberá ajuda. Vimos uma senhora que faz promessas demais por qualquer coisa. O que acontecerá com ela? Ivo perguntou. Age erradamente. Já tentaram instruí-la, orientá-la para que mude. Os pedidos de acontecimento do dia a dia seguem seu curso. Os trabalhadores não podem perder tempo com isso. Vamos desejar que ela mude. Mas se não o fizer, nada acontecerá a ela. Vimos que não age de má fé. Pede-se muito para chover ou não chover, disse Hilda. São todos inviáveis? Sim, todos. Impressionei-me com uma senhora que rogava para morrer, para desencarnar, disse Lauro. A solicitação é inviável, mas ela receberá ajuda. Vão incentivá-la a querer viver encarnada. Vão tentar que alguém encarnado converse com ela e a ajude. Não desencarnará fora de hora. Não se pode ajudar ninguém a desencarnar assim. Num caso de perigo, o pedido passa pelo departamento? Perguntou Cida. Não. Os bons espíritos que estão por perto tentam ajudar no que for possível. E se não houver ninguém por perto? Cida perguntou novamente. As palavras ficam no ar e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos e o pessoal de lá avisar uma equipe que esteja trabalhando na Terra. Volitando rápido, o socorro acontece imediatamente.
Só as súplicas feitas com fé vão para o departamento, não é? Indagou Terezinha. Sim. Vocês nem imaginam o quanto se pede. Mas as que são feitas sem fé não chegam ao departamento. Se alguém fizer promessa e o pedido não for para o departamento, mas acontecer de dar certo, a pessoa tem que cumprir a promessa? James indagou. Quem fez a promessa não irá saber deste detalhe. Promessa não cumprida incomoda a si mesmo. Promessas de pedidos que o pessoal do departamento atende, em nome de Jesus, de Maria, de santos, etc., não interessa se foram cumpridas ou não. Para os trabalhadores, basta fazer o bem, realizar um bom trabalho. Há espíritos que cobram promessas? Marcela indagou. Existem promessas feitas em terreiros a determinados espíritos. Há almas do purgatório. Os que atendem são espíritos ainda não esclarecidos. Prestam ajuda como podem, mas querem receber o pagamento e costumam cobrar. As perguntas terminaram, e Frederico encerrou com estas palavras. Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe.